Olá, amigos e amigas, estamos de volta para mais um episódio da série Pelos Caminhos do Evangelho. Agradecendo o carinho, a atenção de todos que têm contribuído com essa série, que têm compartilhado, que têm curtido, que têm comentado, que têm sugerido. Muito obrigado mesmo. E hoje o tema que nós trazemos para reflexão é um tema baseado na sugestão de uma amiga, uma querida amiga, Bel, que faz parte inclusive do NEP, Paulo de Tarso, que ela sugeriu que estudássemos ou comentássemos um pouco a respeito do versículos 5 e 6 do Evangelho de João, no capítulo 15, quando Jesus fala a respeito da videira da vida. Então eu vou ler o texto aqui e aí a gente vai ponderar algumas reflexões que achamos interessantes para a nossa vida. Então diz lá o texto: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim não pode produzir nada. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora como o ramo, seca, recolhem-no e lançam-no no fogo e ele queima. Então a passagem é maior, mas nós vamos focar aqui nossa reflexão nesses dois versículos, buscando extrair aqui os elementos simbólicos que Jesus nos traz. O primeiro deles, Jesus se compara à videira, a uma videira, e nesta videira nós seríamos os ramos. Diz ele que se não estivermos nele, ou conectados a essa videira, não poderemos produzir fruto algum. A condição para que possamos produzir frutos é estarmos conectados a essa videira. Quando nos desconectamos dela, nós secamos, lançamos ou caímos ao solo e passamos por um processo de queima. Um processo de queima que induz à renovação. Mas o que Jesus está querendo dizer com isso? Primeiro ponto, ao se comparar à videira, que é a fonte, aquilo que traz vida para os ramos, né? E aquilo que proporciona a frutificação dos ramos, Jesus está falando, na verdade, da sua condição de espírito plenamente harmonizado com as leis divinas. E ele está nos dizendo que, para que nós possamos também frutificar, como ele já frutificou, para que nós possamos efetivamente nos desenvolver, evoluir, desenvolver as nossas virtudes, enfim, gerar os frutos espirituais que todos deveremos gerar como resultado inalienável da evolução, a condição expressa para que possamos frutificar é estarmos conectados a essa videira. O que significa estarmos conectados ou harmonizados às leis divinas. Porque Jesus aqui não fala apenas dele enquanto o Cristo, o responsável por Deus, aquele que recebeu a incumbência divina de zelar pela evolução de todos os espíritos na Terra. Não apenas no aspecto exterior, mas também no aspecto interior, como a representação do nosso próprio Cristo interno. Porque é isso que Jesus veio nos ensinar enquanto responsável pela nossa educação perante Deus. Nos ensinar a nos conectarmos com o nosso Cristo interior, com a nossa videira, com aquilo que é a nossa essência divina, que é a condição fundamental para que possamos frutificar. Porque só aquilo que é construído em harmonia com as leis divinas terá caráter de eternidade. Tudo aquilo que é construído fora dessa harmonia ou dessa conexão, por mais que possa durar aos nossos olhos, por mais que dure séculos ou milênios, o que diante da eternidade não é nada, está fadado à destruição. Porque nada que é feito, ou nenhum fruto que é gerado, desconectado da seiva poderá prosperar, da seiva divina, dessa harmonia com as leis divinas. Então tudo que é feito fora das leis divinas
toda edificação feita sem a base dessas leis haverá de se destruir, haverá de fenecer. Por outro lado, tudo que é construído sobre as bases sólidas das leis eternas, das leis imutáveis do Criador, a lei de amor, a lei da sabedoria, né? Tudo que é construído sobre essas leis, ou que está conectado a essas leis, tem vida, porque é alimentado pela seiva divina. É isso que Jesus está nos falando. E ele, enquanto responsável na Terra por sustentar ou coordenar a evolução de todos os seres, é o responsável por garantir que esses frutos espirituais possam prosperar através dos recursos que ele e os seus emissários investem na nossa evolução. Mas nós, por escolha pessoal, podemos momentaneamente nos afastar dessa comunhão, dessa ligação com as leis. E aí, naturalmente, isso vai desencadear um processo de renovação. Um processo que terá o objetivo de nos reaproximar dessas leis, de nos reconectar. Porque é isso que é essa a chave para a nossa felicidade, para o nosso desenvolvimento espiritual. Essa conexão. Então, estejamos certos. Tudo aquilo que se afasta das leis divinas, que nós conhecemos como mal, é transitório. Não tem vida em si mesmo. Só o bem é suficientemente forte para ser eterno, porque ele é alimentado pela seiva divina, pela videira da vida. Por isso Jesus diz: toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Tudo aquilo que não foi feito no bem e no amor, um dia será destruído. Um dia terá o seu fim. Então estejamos certos quanto a isso. A fonte mais segura para que as obras possam prosperar, se desenvolver, para que possam gerar frutos, é construí-las em harmonia com Deus. E é isso que Jesus está falando. Em mim podereis produzir frutos, fora de mim, não. Isso significa sermos cristãos apenas? Não. Isso significa vivermos de acordo com as leis divinas que o Cristo exemplificou da maneira mais pura e mais plena na Terra. Nenhum outro espírito mostrou isso como ele. Então, estar nele significa estar harmonizado a essas leis e, portanto, estar conectado à fonte da vida, ao Criador, ter comunhão com ele. Mas vai dizer Jesus, quando essa videira se afasta, quando esses ramos se afastam dessa videira, o que acontece? Secam. Porque se desconectaram da fonte, perderam aquilo que lhes traz vida, secam. Podem até durar um tempo. Porque alguém pode perguntar, mas e esses que fazem mal, que estão vinculados ao mal durante séculos, milênios, espíritos arraigados? Como? O que são séculos e milênios diante da eternidade? Cedo ou tarde haverão de ceder. Nós nos lembramos do caso de Gregório no livro Libertação. Milênios, ou melhor, séculos vinculado às hostes das trevas, mas em determinado momento começou a se entediar do mal. E sua mãe, Matilde, começa a perceber, então passa a investir no resgate do filho. Ele começou a se entediar, ou seja, as obras no mal, afastadas do bem, não conseguem se sustentar para sempre. Cedo ou tarde o espírito sente a necessidade de retornar à conexão com essa fonte, com essa seiva. Porque sabe que só isso poderá lhe trazer a felicidade, poderá lhe trazer a eternidade que tanto almeja. Por isso o ramo afastado seca. Cai, é recolhido pelos espíritos responsáveis pela educação, né? Pelo cuidado com esses ramos, pelos espíritos que são responsáveis para podar aqueles ramos que não estão gerando frutos. É queimado, passa então por um processo de purificação, de renovação, para que seja reabsorvido pela videira da vida novamente, retornando ao processo evolutivo, retomando o processo de desenvolvimento e frutificação do seu espírito. Por isso Emmanuel vai dizer no capítulo 55 do livro Caminho, Verdade e Vida, em que ele fala dessa videira e desses ramos, ele vai dizer assim que nós somos essas varas verdes da videira da vida. Mas quando nos afastamos dos nossos deveres, quando nos afastamos
do exercício, da prática, da vivência das leis divinas, secamos, né? Passamos por um processo de fenecimento, secamos, somos recolhidos pelos espíritos benfeitores, somos auxiliados por eles, né? Passamos pelo solo ali das desilusões, passamos por um processo purificador simbolizado no fogo, porque era essa a melhor maneira que Jesus tinha para ilustrar os processos de purificação e renovação. Ou seja, a dor como mecanismo divino que nos impele a nos reaproximarmos das leis divinas. Essa dor que é alimentada enquanto existe rebeldia, orgulho ou cristalização. Porque é assim que funciona o fogo. Ele queima enquanto há combustível. E é assim a dor moral. Enquanto há combustível, isto é, orgulho, enquanto há cristalização, enquanto há rebeldia, ela queima. Na medida que isso vai sendo vencido, o fogo vai se amainando, vai se apagando. Então somos queimados pelo fogo da dor, viramos adubo e somos tomados novamente pela videira, tomados novamente por Jesus, para que retomemos o nosso processo evolutivo, a nossa frutificação de espíritos imortais. Então é essa a ideia. É um fogo transitório, um processo purificador transitório, esse ato de secarmos, porque nos desconectamos da seiva, que depois traz em si o processo de renovação, que nos permite retomar o caminho evolutivo. Então, essa dor ou esse processo de queima é transitório. Tem o único objetivo de nos reconectar à videira. Por isso, Emmanuel vai dizer assim, o inferno de cada um tem o tamanho da nossa rebeldia. O nosso inferno tem o tamanho da nossa rebeldia. Esse fogo queima enquanto somos rebeldes, orgulhosos. À medida que cedemos, nos reconectamos ou abrimos a possibilidade dessa reconexão com a videira, que é o Cristo e que representa para nós a harmonia com as leis divinas. Então é essa a ideia da vara, da videira, dos frutos e desse processo de queima. Todo aquele que está conectado, harmonizado às leis divinas, que se esforça por vivenciar aquilo que Cristo nos legou através da sua exemplificação, esse produz frutos, os frutos das virtudes, os frutos do desenvolvimento espiritual. Quando nos afastamos dessas leis e desses deveres, secamos e passamos pelo processo renovador e purificador da dor, que tem um único objetivo, nos trazer de volta ao solo da vida e à videira, como um processo de renovação, um adubo que é colhido novamente pela videira para que possa retomar o seu processo evolutivo. Essa é a reflexão que o Mestre nos traz, que possamos ser essas varas, esses ramos produtivos, fecundos na videira da vida, através do nosso esforço pela conexão com as leis divinas que Jesus nos ensinou. Felizes aqueles que estão conectados à seiva da vida. Frutificarão, serão felizes, serão pacificados. Muita paz, muita luz a todos, que Deus lhes abençoe.